Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. É o vídeo de número 148, onde eu conto minhas experiências, eu conto as minhas. Conto da minha origem, conto do meu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu estou aqui com meu filhão em Chamonix-Mont-Blanc. É uma cidade que fica próximo aos Alpes franceses. Próximo não, grudada, é nos Alpes franceses. E Mont Blanc é um pico de 4.300 e poucos metros aqui. E a gente teve a oportunidade de chegar pertinho dele ontem. Eu não gravei ontem pelo seguinte: quando nós subimos, para você, em primeiro lugar, para você ir até a Agulha do Meio-Dia, que é um ponto onde foi construído para você ter uma vista panorâmica do Mont Blanc, você precisa pegar 2 teleféricos. O primeiro teleférico ele vai da cidade até uma área intermediária de 2.300 metros, mais ou menos. E depois você pega o segundo teleférico que vai para a Agulha do Meio-Dia e você chega a 3.800 metros. O que acontece? Nesse passeio, esse pico de altitude, ele te deixa mais cansado, você começa a ter dificuldade para respirar, porque lá o ar, ele é... Eu não sei se o termo é o rarefeito, mas ele tem menos ar para você respirar, a pressão do ar, né? Então, nessa parte da Agulha do Meio-Dia, ele chega a 65%. Enquanto o nível do mar é 100% de ar para respirarmos, lá em cima é 65%. Minha esposa, que é bronquiteira, não sentiu nada. Eu e os meus 2 filhos, nós ficamos bem cansados. Bem cansados. Eu cheguei a ficar tonto. Comecei a ficar com um pouco de enjoo, comecei a ficar com um pouco de tontura. Nada que fosse necessário atendimento médico, mas eu me senti mal. E a minha esposa não. E os meus filhos também, eles sentiram cansados, eles ficaram bocejando. E lá em cima, tinha bastante gente passando mal. Inclusive, quando a gente chegou, no momento que a gente chegou, tinha um rapaz que estava sendo ajudado pelos familiares, entrando já no ambulatório. Quando nós chegamos na Agulha do Meio-Dia, na verdade, não minto, quando nós chegamos lá no teleférico, na primeira parada do teleférico, eu falei assim para minha esposa, falei, esse tem que ser um passeio rápido, porque eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, não. E é isso que a gente realmente não aguentou muito tempo. Mas, mesmo sabendo que nós teríamos essa dificuldade, já que nós já tínhamos assistido alguns vídeos no YouTube de canais de viagem, é um passeio imperdível. É algo que você não pode deixar de visitar se você vier para Chamonix. Eu e a minha esposa hoje nós estávamos sentados num banco, numa praça, que nós encontramos um local aqui para os nossos filhos fazerem o esquibunda. E tinha aqui eles tinham um carrinho, né, no Airbnb onde nós estamos hospedados, tinha o trenó. Tem o trenó aqui. Então os meus filhos, cada um pegou um trenó e eles ficaram subindo e descendo o morro lá, descendo de esquibunda no trenó. Então não era esquibunda, né? Que não era no trenózinho. E a gente estava conversando. E aí a gente estava admirando, porque assim, no local onde nós estávamos, e a cidade, assim como ela fica num vale, se você olhar 360 graus, você vai ver montanhas para todos os lados. E é uma paisagem muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. E como nós tivemos a alegria de vermos neve, né? Vermos ou virmos, não sei o termo, enxergarmos, olharmos, presenciarmos, tocarmos, tomamos a chuva de neve. Como nós tivemos essa oportunidade, então a gente ficou conversando. A gente falou, cara, como é que pode Deus, quando foi criar esse mundão aqui, ele pensar em tantas coisas? Porque assim, se você começar a analisar a natureza daqui, você vai ver muitas montanhas rochosas, né? Mas você vai ver também muitas árvores, e são árvores grandes, são árvores que você percebe que claro, né? Elas foram criadas por Deus para suportar e deixar essa beleza diferente do que nós aí no Brasil estamos acostumados.
E com a neve, então, elas ficam maravilhosas. Então, às vezes a gente brinca, porque a gente tem uma loja de decoração, como quem me acompanha aqui sabe, e a gente vende lá um pinheiro de Natal nevado. Então, a gente aqui teve a oportunidade de conhecer aonde foi a inspiração das empresas que fazem árvore de Natal artificial e onde elas encontraram a inspiração para fazer a árvore nevada, porque ela fica realmente linda, ela toda nevadinha, assim, ela com aquele verde misturado com aquele branco da neve. Então a gente começou a discutir sobre isso, né? Como Deus ele foi tão maravilhoso em criar pedaços, né? Aqui do nosso planeta Terra, ele foi criando pedaços para suportar frio extremo, para suportar calor extremo, para suportar temperaturas médias, plantas, né? Para temperaturas médias, ou seja, é realmente emocionante você poder presenciar tudo isso, né? E a gente começou a conversar também como que algumas pessoas, por exemplo, conseguem viver em locais que nevam, porque nós pegamos aqui, as 2 noites elas nevaram de madrugada, e nevaram até que bastante, e quando a gente acordou de manhã para dar uma olhada, todo mundo tem que ficar limpando, né? Limpa a rua, limpa a porta de casa, limpa a porta de comércio. Muitos comércios aqui utilizam aquelas cadeiras e as mesinhas do lado de fora, né? Então você tem que limpar cadeira por cadeira. Como é que as pessoas conseguem, né? E só que você vê no semblante delas que aquilo não é algo assim muito difícil. Claro que não é prazeroso, mas não é algo que tira o bem-estar da pessoa. Eu acredito que as pessoas que moram aqui, elas entendem que elas têm uma qualidade de vida muito boa. Tá certo que a cidade ela oscila muito, né? Entre muitos turistas na época de temporada e menos turistas no primavera e verão, mas é uma cidade que ela inspira qualidade de vida, ela inspira tranquilidade. Eu e minha esposa, muitas vezes conversando, falou assim, cara, ia ser muito legal se tivesse um chalezinho aqui com uma varanda, e aí você pega naquele finalzinho de primavera, porque aqui não faz calor, provavelmente não deve fazer calor, porque como ele é um vale entre as montanhas dos Alpes, não deve fazer calor aqui. Mas você ficar ali com um chocolate quente, sentado numa poltrona confortável, lendo um livro, olhando para essa natureza, cara, não tem preço assim. Então, aqui eu estou fazendo esse vídeo mais por um relato da cidade, para que vocês entendam que o nosso espírito, né, a nossa alegria, ela fica contagiante. Outra coisa que eu queria comentar, que eu lembrei agora, nós estávamos em uma sorveteria, uma gelateria aqui, tomando um sorvete, e nossos filhos começaram a comentar sobre viagens que nós fizemos. E aí eu falei para eles, você sabe que o que eu tô mais gostando dessa mesa aqui? Ele, o sorvete. Eu falei, não, o que eu tô mais gostando aqui é ver vocês contando experiências de viagem. Isso é maravilhoso, a cultura, eles entendem, eles começam a entender as pessoas, a língua, a gente começa a perguntar como é que fala obrigado em francês, como é que fala tchau, como é que fala por favor, e eles vão respondendo. Então, essa vivência, essa experiência também é algo bem gostoso da gente poder vivenciar, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Por hoje é isso. Obrigado pela paciência, obrigado por me acompanhar aqui e até amanhã.